O lobisomem veio atrás do bebê. Esse relato aconteceu há um tempo atrás na cidade de Tianguá, uma cidade interiorana aqui do Ceará. Quem nos conta esse relato é uma seguidora que preferiu não revelar seu nome, vamos chamá-la de Maria. Já curte e comenta aí, e se for possível se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho. Vamos para o vídeo. Era o tempo da colheita de milho verde, e como é de costume nas cidades do interior, sempre tem a casa da tia que não tem energia elétrica. Eu acho isso um charme na minha opinião. Interior é lugar para a gente ir e se desconectar das redes sociais e nos conectar com o meio ambiente e aproveitar esses momentos em família. Em um desses finais de semana juntamos alguns amigos e primos e fomos passar o final de semana da casa da tia Zeza que ficava na zona rural, a cerca de mais ou menos 1 hora da cidade. A casa da tia era linda, e ficava no meio da mata. Para chegar na casa utilizávamos 2 caminhos, um feito a pé que era estreito que dava em frente à casa cerca de 4 a 5 minutos da propriedade, e o caminho mais largo que dava nos fundos que dava para ir com o carro. A casa da tia era pequena, mas bem aconchegante, com 2 quartos e uma sala bem espaçosa que caberia fácil 2 a 3 redes. Chegamos na casa na sexta, já eram umas 5:30 da tarde. Tia Zeza estava sentada no batente com o tio João dando comida para as criações que eles tinham, galinhas, patos e claro o casal de cachorros Zuki e Zuleika. Quando chegamos foi aquela festa, nos juntamos a eles nos batentes, ao todo fomos em 5 pessoas: eu, meus primos Edu e Carlos, nosso amigo Roberto, sua namorada Mônica, que levou sua filha recém-nascida. Tia Zeza pegou a Júlia nos braços após fazer alguns carinhos na criança, perguntou a mão quantos meses tinha e se o bebê já era batizado. Logo Mônica sorriu e disse que a menina era muito nova, tinha apenas 3 meses e que ainda não tinha conseguido marcar o batizado da menina, pois a igreja estava sem agenda para marcar tal evento. Tia Zeza disfarçou e olhou séria para nosso tio e pude perceber a cara de apreensão deles. Tia Zeza pediu pro meu tio guardar os animais e eu estranhei que meu tio guardou as galinhas e patos em um celeiro diferente com grades mais fortes. Achei estranho, mas resolvi não pensar no caso. Com pouco tempo passa na estrada um conhecido do tio e o chama para conversar perto da cerca, e na conversa ele diz que nas proximidades das terras dos dois tinha aparecido um bicho cabeludo 2 noites atrás e que deixou 2 galinhas e 3 patos mortos, e ele achava que era uma raposa ou um gato do mato, que era para meu vô ficar ligado a qualquer barulho à noite. A noite havia chegado e tia Zeza, como não teve tempo de fazer a janta, preparou um caldo, e cozinhou alguns milhos que tinha colhido para a gente. Ficamos na mesa da cozinha jantando e conversando. Nisso nosso amigo Roberto perguntou para meus tios se eles já teriam visto ou conheciam alguma história de lobisomem. Meu tio deu uma risada e falou: "E meu jovem, nesta terra eu já vi coisas que até Deus duvidar, mas já que pediu vou contar um caso que aconteceu há pouco tempo aqui mesmo nessas terras. Há uns 5 anos, apareceu aqui nessas terras uma fera que muitos acreditavam ser uma raposa ou cão do mato, que andava atacando os celeiros e comendo as galinhas, deixando apenas pedaços jogados no meio do quintal. Então, por causa desse ataque, reunimos todos os homens daqui para caçar o bicho. Passaram-se 2 noites de caçada e nada do bicho. Acontece que na terceira noite, que era sexta-feira para variar, já quase meia-noite, quando se ouve um tiro do lado que a outra equipe estava caçando, corremos para lá, encontramos Zé e Elias. Com cara de assustados perguntamos o motivo do tiro, e Zé respondeu que viu algo grande atrás do velho celeiro e atirou o bicho. No susto pulou a cerca e correu. Nisso fomos atrás do rastro do bicho e não demorou muito encontramos o bicho tentando arrancar a porta do celeiro de um conhecido dos. O bicho era muito maior que uma simples raposa, era quase do tamanho de um jumento. Quando ele ficou em pé tinha quase 2 metros de altura. Ficamos assustados com o tamanho do bicho, mas já era tarde. O bicho se virou e nos viu. Ele tinha a aparência de um lobo com olhos vermelhos e orelhas pontudas e peludo, parecendo mesmo um lobo humano. Ele veio em direção ao grupo e de prontidão começamos a atirar no bicho, que parecia não sentir os tiros e continuava vindo para cima da gente. Por sorte Zé tinha uma espingarda calibre 12 e a carregou e deu um tiro. Nisso o bicho sentiu e começou a urrar de dor. Zé prontamente deu outro tiro no bicho, que soltou outro urro e saiu correndo para dentro do mato. Achamos melhor não irmos atrás do bicho, pois só tínhamos uma espingarda calibre 12 e poderia ser perigoso ir atrás do animal na mata, pois sabíamos como o bicho era caçador. Era isso que ele queria.
Com o barulho dos tiros, os donos do terreno acordaram e foram ao nosso encontro querendo saber o motivo de tanto alvoroço. Explicamos a situação para o homem e ele disse conhecer a fera. Era um lobisomem e o bicho estava atrás das ovelhas recém-nascidas, que era a comida favorita do bicho. A primeira era bebê recém-nascido que ainda não tenha se batizado. Ele perguntou o que a gente estava usando contra o bicho, avisou que bala comum não mata o bicho, apenas balas de prata em seu coração. Falou que se o bicho tivesse ficado vivo, ele viria atrás novamente das pessoas que atiraram nele. Todos ficaram assustados. Na hora e na manhã seguinte decidiram fazer uma buscar pela mata para ver se achavam alguma coisa. Encontraram apenas algumas manchas de sangue e nada mais. E até hoje o bicho não deu sinal de vida. Apesar de alguns amigos relatarem avistamento de um bicho grande negro essa semana. Mas não precisam se assustar, aqui vocês estão em segurança. Já estava dando 11h30 da noite e todo mundo foi se ajeitar para dormir. Meu tio deu uma saída para olhar o terreno e logo voltou sentindo uns calafrios. As mulheres ficaram num quarto que tinha uma janela, e os homens na sala. Meus tios foram para o quarto deles. Quando foi por volta das 2 da manhã ouvimos um uivo alto e diferente não longe de casa dos meus tios. Meu tio logo acordou e ficou olhando para o terreiro pelas brechas das portas. Passou algum tempo e ouvimos o barulho de algo ter pulado a cerca. Era algo pesado, porque o barulho foi ouvido na casa. Meu tio foi devagar pedindo para todo mundo desligar as luzes e começou a verificar se as portas e janelas estavam bem fechadas. Quando ouvimos um barulho de um bicho rodeando a casa, empurrando as janelas e portas. Mas sem sucesso, ele parou na janela que estava próxima à rede da pequena Júlia. Acho que sentiu o cheiro do bebê e empurrou a janela com mais força, chegando a bufar. Meu tio, que não é bobo, já havia colocado um pedaço de madeira a reforçar a janela, mas a cada investida do bicho na janela ela cedia um pouco, até na hora que ele conseguiu empurrar e colocar um braço para dentro de casa. Todo mundo gritou olhando aquele braço peludo com garras afiadas arranhando a parede e procurando alcançar a rede da Júlia. Edu, num ato de coragem, pegou um pedaço de madeira e deu uma paulada na mão do bicho, que soltou um gritou e tirou o braço. Ficou rodeando a casa à procura do próximo ataque. Edu correu na cozinha e perguntou se tinha algo que cortasse para que, se acontecesse de novo, eles cortarem o braço do bicho fora. Meu tio pegou uma de facão de uns 500 centímetros que ele usava para cortar lenha e correu para o quarto, ficando na espera do bicho. O bicho deu outra investida contra a janela, dessa vez com mais violência, quase derruba a mesma, urrando, parecendo ferozmente enfurecido, e mais uma vez conseguiu colocar o braço dentro da casa, dessa vez com mais liberdade, já que com a pancada na porta uma das fileiras da janela se soltaram e agora ele poderia colocar o braço com mais facilidade. Mas o bicho não contava que meu tio estava atrás da janela só esperando ele pôr novamente o braço para dentro da casa, e com um movimento certeiro meu tio golpeou o braço do bicho da altura do antebraço e viu só o pedaço do braço do lobisomem cair na sala e ouvir o grito de dor da fera, correndo para dentro do mato. Meu tio saiu com o menino para ver se conseguia ver a fera, mas nem sinal. Olhamos a janela do lado de fora e só vimos a poça de sangue do animal. Quando ouvimos um grito que veio de dentro da casa, corremos para olhar. Era Mônica nos mostrando que o braço do lobisomem havia voltado ao normal, e que a mão do bicho era masculina e tinha uma aliança com pedras vermelhas. A noite de terror passou, e arrumamos tudo e fomos embora, agradecendo nosso tio pela estadia e pela aventura, se é que posso chamar de aventura, né? Logo que chegamos na cidade, ficamos sabendo de um homem que trabalhava na fábrica de rapadura, havia sofrido um acidente na noite anterior, e teria perdido metade do braço, que estava muito mal no hospital e que já teria avisado que iria embora da cidade. Na curiosidade fomos ao hospital para tentar ver o homem, mas chegando lá não deixaram a pedido do paciente. Então foi isso, não podemos descobrir a identidade do homem, só sabíamos seu nome, que era Antônio. Esse relato já fazendo há mais de 10 anos, estou contando agora porque queria que ele não fosse esquecido. Abraços. E aí galera, vocês acreditam em lobisomens? Se você passasse por uma situação dessas, o que você faria? Conta aí nos comentários. Curte, comenta e compartilha aí com um amigo TMJ.